Olá, queridos! Que bom ter você aqui mais uma vez comigo. Hoje nós vamos refletir por que nós devemos ser parte ativa, nós devemos ser membros de uma igreja, de um templo, de uma família eclesiástica. Bom, a família eclesiástica, ela vai identificar você como um cristão verdadeiro. Eu não posso afirmar que eu sou uma seguidora de Cristo se eu não tenho compromisso com um grupo específico de Jesus, que são os discípulos, né? Jesus disse que o amor que nós temos uns pelos outros provará ao mundo que nós somos de Jesus, que nós somos discípulos de Jesus através das nossas atitudes. Então, quando nós nos unimos e nos reunimos em amor como uma família na igreja, com diferentes formações, diferentes etnias, posições sociais, nós levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isolado. Você precisa de outras pessoas para expressar essa condição. Tem que expressar essa condição juntos, não separados. Nós somos o corpo do Senhor, a família eclesiástica. E essa família vai nos retirar do isolamento egoísta. A igreja local, onde nós somos membros, é a sala de aula, onde nós aprenderemos a nos relacionarmos com a família de Deus, com as outras pessoas, de forma que Jesus quer que nós nos relacionemos, né? Digamos que, então, o templo, onde nos reunimos juntamente com a igreja, é um laboratório para a nossa prática do altruísmo, do amor compassivo, e como membro ativo, nós aprendemos a nos interessar pelos outros e a compartilhar as experiências das outras pessoas. Como, por exemplo, se um membro da igreja sofre, as demais pessoas vão sofrer também com ela. As demais partes deste membro vai sofrer com ela. Ou se uma pessoa é honrada, todas as outras pessoas vão compartilhar dessa alegria, dessa honra, né? Então, queridos, somente pelo contato regular com os nossos queridos irmãos, com os nossos irmãos na fé e que são comuns e imperfeitos, nós poderemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, que significa, que quer dizer que nós iremos aprender, que nos ensina que nós devemos ser unidos, independentes uns dos outros. O companheirismo que a Bíblia nos diz, ela vem compreender que nós devemos ser tão comprometidos uns com os outros quanto nós somos com Jesus Cristo. Então, Deus espera que nós entreguemos nossa vida uns pelos outros. É difícil, né, queridos? Né? Eu não vou dizer que é fácil, não é. Mas nós devemos nos esforçar, porque é isso que Deus espera de nós. Devemos entregar a nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos conhecem João 3,16, mas desconhecem 1 João 3,16. O que quer dizer 1 João 3,16? Ele diz assim: nisto conhecemos o que era o amor de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, queridos, esse é o tipo de amor sacrificial. É o tipo de amor que Deus espera que eu e você demonstremos pelos outros irmãos. Nós devemos ter uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus nos amou. Querido, uma coisa é certa. Você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos de adoração, como um espectador passivo, somente aos domingos ou às quartas-feiras, né? Então, somente a participação na vida integral de uma igreja local, você vai desenvolver a sua vida espiritual. A Bíblia diz que à medida que cada parte realiza o seu trabalho, em especial, ela coopera para o crescimento dos outros, das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento da Bíblia. Nós, queridos, recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros.
É incentivar, não é entristecer, tá bom? Tem gente que entende errado. Incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros e aceitar. E também honrar, carregar os fardos uns dos outros, perdoar. Não é fácil, mas nós devemos perdoar uns aos outros, devemos nos submetermos, temos ainda que sermos dedicados e além de outras muitas obrigações que nós devemos ter uns pelos outros. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Você se identificou com todos eles? Então, parabéns, glória a Deus por isso. Então vamos nos esforçar, né? Para nos identificarmos com todas essas características. Porque essas são as responsabilidades familiares que Deus espera de cada um de nós. Nós devemos cumprir na nossa comunidade local. Quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil, né? Ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar nossas preferências, para nos contrariar. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. E o isolamento, ele é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade, ela vai se manifestar nos relacionamentos. Queridos, o corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para cada um de nós na família cristã. E isso se chama ministério. E o Senhor te concedeu talentos para esta missão espiritual. Para essa missão foi dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a equipe. A comunidade local é um lugar planejado por Deus, para que você descubra e desenvolva e utilize os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo local, na igreja, no templo, que Jesus, Jesus, ele não prometeu edificar o seu ministério. Ele prometeu edificar a igreja dele. E nós participaremos da missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo nos dias de hoje. Ele usa eu e você. Ele usa o nosso corpo espiritual. Ele usa o corpo espiritual do seu filho. E queridos, a igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Nós não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus e Ele nos manda que uns aos outros devemos transmitir esse amor. Esse amor ele deve ser transmitido em conjunto ao restante do mundo. Uau! Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos em suas mãos, nós somos seus pés, nós somos os seus olhos, nós somos o seu coração. E Ele realiza a sua obra no mundo por meio de cada um de nós. Cada um de nós temos uma contribuição do crescimento da igreja. E queridos, o Paulo, o profeta, ele vem afirmar que Deus criou cada um de nós por meio de Cristo. Jesus, através de Jesus, nós nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que nós executemos com maestria e que faremos bem em realizar. A nossa igreja, a nossa família eclesiástica, a igreja que nós fazemos parte, ela irá impedir que nós retrocedamos. Nenhum de nós, certamente, está imune à tentação em circunstâncias apropriadas. Você e eu, nós somos capazes de cometer qualquer pecado. Mas Deus sabe disso. Por esse motivo, Ele nos deu a responsabilidade, Ele nos atribuiu individualmente o dever de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Tem uma frase que
as pessoas usam muito. Não é da sua conta, não é da minha conta. Essa frase não é cristã. Por quê? Porque nós somos chamados e nós recebemos a ordem para nos envolvermos com a vida um dos outros. Então a gente tem a ver sim com a vida do outro. Querido, se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante, né, está afastado dos caminhos do Senhor nesse exato momento, então sinto te dizer, é sua responsabilidade procurar essa pessoa e trazer essa pessoa de volta à comunhão com Cristo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículos 19 a 20, vem nos advertir que vem dizer assim: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Faça de tudo para trazê-la de volta. E terão resgatado uma vida preciosa da destruição. E também você terá impedido que essa pessoa se afaste de Deus. Querido, por isso que é importante você encontrar uma igreja saudável para você ser membro, para você caminhar junto. Porque a adoração vai te ajudar a se concentrar em Deus, a comunhão com Deus vai te ajudar a enfrentar os problemas da vida, o discipulado, o estudo bíblico em grupo vai te ajudar a fortalecer a tua fé, e o ministério vai te ajudar a descobrir os seus talentos, e o evangelismo vai te ajudar a cumprir a sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Nós temos um exemplo de que sempre que uma criança nasce, ela se torna automaticamente parte de uma família dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde ela será cuidada, nutrida, crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus na sua vida, você se torna automaticamente parte da família universal de Deus. Mas também você precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus, que é o templo de adoração que a igreja se reúne. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro está no comprometimento, está que os frequentadores, eles são meros espectadores, que ficam à parte só assistindo. Já os membros, eles se envolvem no ministério. Os frequentadores só consomem, enquanto que os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos, sem compromisso do casamento, digamos assim, né? Porque é tão importante fazer parte de uma igreja local. Por que será? Porque isso vai provar que você está de fato comprometido com os irmãos, com as irmãs espirituais. Não somente na teoria de Deus. Quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais vai encontrar ela. Querido, você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz todos os dias, todos os segundos, né? No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, hoje, Deus espera que nós nos comprometamos com as mesmas coisas. Queridos, a vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. É mais do que apenas eu ficar trancada no meu quarto, lendo a Bíblia e ficar todo o tempo vivendo no meu mundinho. A vida cristã é mais do que isso. Ela inclui compromisso com os outros cristãos, com as outras pessoas. Os cristãos da Macedônia, eles compreenderam isso quando o apóstolo Paulo relata no versículo da Bíblia que ele diz assim: primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Se tornar membro de uma igreja local é o
passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna um cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico, né, de fiéis. Então essa é a primeira decisão. E faz parte da primeira decisão, né? Porque a primeira decisão, na verdade, é aquela que traz a salvação, que é quando a gente reconhece a Cristo, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida. E a segunda decisão, ela vai trazer a comunhão. Assim como diz no livro que 2 Coríntios, no capítulo 8, diz assim... Como é que está escrito assim? Diz assim, ó. Que também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O seu nível de envolvimento em sua igreja tem demonstrado que você ama e está comprometido com a família de Deus? Queridos, nós somos chamados para pertencer, não apenas para crer.